Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Neste domingo 23 de novembro de 2025, para muitos no Brasil é um dia triste, porque ontem o país inteiro foi pego com a notícia de mais uma injustiça cometida. É impressionante ver também nas redes sociais a exultação, a alegria de pessoas que se regozijam com a injustiça. Para eles, o que está acontecendo é uma luta contra o mal. E que a justiça está sendo feita. O povo está dividido. É exatamente aquilo que nós encontramos lá em Isaías. O profeta disse: ai dos que ao mal chamam bem, que chamam de doce aquilo que é amargo. E esse confronto cria um terceiro grupo. Como assim um terceiro grupo? Se aqueles que ficam incapazes de determinar e definir as coisas. Para os que se sentem tristes, é necessário que nós nos lembremos o que está escrito na palavra de Deus. Na palavra de Deus também vemos em muitas ocasiões a injustiça triunfando. Só que nós sabemos porque tudo isso já passou, virou história registrada na palavra de Deus. Essas injustiças triunfaram por um tempo. Porém, saber disso aí não soluciona a situação atual. Mas é bom saber e não pertencer àquele grupo, dos que não sabem que eu falei, é o terceiro grupo. As ocasiões em que o povo de Deus sofreu, que está registrado na palavra de Deus, Antigo Testamento, por exemplo, devemos pensar: será que em todo Israel não havia uma pessoa, não havia uma família inteira que acreditasse em Deus? Quando Israel foi cercado pelos seus inimigos, quando começaram a passar fome porque o cerco impedia que alguém saísse ou entrasse. Nessas ocasiões, eu tenho certeza que dentro dos que estavam sofrendo o cerco, havia indivíduos, pessoas que acreditavam no Deus de Israel, que eram fiéis ao Deus de Israel. Nós lembramos do profeta que chegou a dizer: Senhor, mataram a todos os teus profetas e somente eu fiquei. E o Senhor Deus lhe disse: não,
Eu reservei para mim, de aqueles milhões de habitantes, o Senhor disse claramente, eu reservei para mim 7.000. 7.000. Então eu tenho certeza, assim, que nessas pessoas que estavam sofrendo essa angústia, essa tribulação, essa provação, havia indivíduos que eram fiéis ao Senhor e sofriam. Então eu quero abordar hoje essa questão, o triunfo passageiro da injustiça. E ontem, conversando com uma das nossas irmãs, eu mencionei a passagem que nós encontramos em Lucas capítulo 3, versículo 19 e 20, quando o evangelista relembra o que aconteceu com João o Batizante. Tá? No versículo 19, sendo porém o tetrarca Herodes repreendido por João, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe. A mulher era de quem? Era de Filipe. E essa mulher tão querida estava morando com quem? Com o cunhado, com Herodes. E por todas as maldades que Herodes tinha feito, não tinha feito algumas maldades, todas as maldades que ele tinha feito, e João o repreendia. Versículo 20, acrescentou a todas as outras ainda esta, a de encerrar João num cárcere. Por que João foi encerrado no cárcere? Qual foi o crime que ele cometeu? Nenhum. Né? Mas o tal de Herodes tinha seus seguidores. E com certeza eles estavam exultantes, assim como no Brasil, nesse instante, muitos imprestáveis estão exultantes, regozijando. São imprestáveis mesmo. Por quê? Eles são contrários a tudo aquilo que minimamente a sociedade deveria estabelecer. Eles são contrários à proteção das mulheres. Eles são contrários à proteção dos bebês ainda não nascidos. Eles são contrários à propriedade privada, particular. O que significa isso? Que você se esforce, compre a sua casa, coloque portões, e diga, esta é a minha casa, e não entra ninguém a não ser aquele que eu permitir entrar. Não, eles são contrários a isso. Eles são contrários a ensinar as crianças que menino é menino e menina é menina. Eles são contrários a isso. Eles são contrários a que a polícia repreenda e reprima quem comete crimes. Né? Eles são exatamente aqueles que ao amargo chamam de doce, né? E ao doce chamam de amargo. Eles se exultam com o poder das trevas. São os torcedores de Herodes modernos. Herodes mandou matar as criancinhas, está registrado na palavra de Deus. E aí pensamos, espera aí,
tudo isso, Herodes? Não, é que a Bíblia menciona toda essa linhagem de Herodes. Esse tal de Filipe também era Herodes Filipe, tá? Pelos estudos, se chega a perceber que houve naquela época de 5 a 6 Herodes. Herodes o Grande, Herodes Herodes o Tetrarca, Herodes Antipas, nós vamos ver também, Herodes Antipas. Então não é um só Herodes, mas todos eles eram da mesma linha. Farinha do mesmo saco, como falam grosseiramente. A injustiça aparente contra os justos. Vimos João Batista sendo preso por denunciar o pecado. O profeta mais fiel termina injustiçado, silenciado e decapitado. Isso está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 3 a 11. Quando esse Herodes que o mandou prender, estava fazendo um banquete, e aí a filha da Herodias, uma menina, dançou. Certamente uma dança dessas orientais, tipo dança do ventre, alguma coisa assim. E ele ficou embabascado com isso. E aí ele abre a boca diante de toda aquela elite que estava presente nesse evento, nesse banquete. E ele disse: pegue o que quiseres, até metade do reino. E aí a guria não sabia o que pedir. Aí ela foi correndo para a mãe: o que eu peço? E aí a Herodias disse o quê? Pede a cabeça de João Batista. Aí a menina foi lá diante do Herodes: eu quero a cabeça do João Batista. Imediatamente ele mandou decepar João Batista. Pergunta: qual foi o crime que João Batista fez para estar preso primeiramente? Nenhum. E agora, o que aconteceu? Cortaram a cabeça dele. Nós sabemos que João Batista tinha seguidores, porque ele era um mestre, era um sacerdote. Vocês acham que os seus seguidores não pediram a Deus? Isso é o ponto que eu quero tocar aqui. Isso é o ponto que eu quero tocar. Nem todas as nossas orações são respondidas como nós queremos. Eu poderia terminar por aqui, porque basicamente é isso que eu queria tocar. Nem todas as nossas orações são respondidas como nós queremos. Mas Deus tem vamos chamar roteiro, e nenhum ser humano sabe. Devemos orar continuamente. A palavra nos diz: orai sem cessar, sem parar, continuamente, em todo instante, em todo momento, em todo tempo, estar em oração. Apresentai vossos pedidos: Senhor, eu peço isto, e em nome de Jesus. Sempre a nossa oração deve ser fechada com essa frase: estou pedindo em nome de Jesus. Não estou pedindo em meu nome, estou pedindo em nome de Jesus. Mas sempre também devemos lembrar
algo que o Senhor Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade, não a minha, a tua vontade. Às vezes, ficamos maravilhados porque pedimos de Deus alguma coisa e acontece exatamente como pedimos. E eu, desde quando eu era jovem, estava no seminário, eu imaginei isso como um gol. E eu lembro que naquela época em que o Brasil era o bicho-papão do futebol, treinavam, os jogadores do futebol treinavam, e havia um buraco como de 50 centímetros de diâmetro. E esse buraco era colocado em diversas partes, principalmente nos cantos do gol. E os jogadores tinham que treinar o chute para dar exatamente nesse pequeno buraco. E aí me veio à mente, tem um ponto onde nós pedimos e acontece. É aí. Nós pedimos e jogamos para o outro lado. Vai bater numa muralha. Porque não está aberto o gol. Está fechado. Se pedirmos alguma coisa, Ele o faz. Não diz. O versículo não diz isso. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade. Não pedirmos alguma coisa segundo a nossa vontade. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele o faz. Esse é o grande X da questão das orações. Se você pedir algo segundo a sua vontade, vai acontecer. Por isso que, às vezes, ficamos de queixo caído, como se fala, porque pedimos e aconteceu. Foram essas raras ocasiões em que a nossa oração, nosso pedido, encaixou exatamente na vontade de Deus. A grande maioria das vezes, as nossas orações, todas as nossas orações são ouvidas, mas são nossas vontades, não é a vontade de Deus. Nós gostaríamos que as pessoas, milhares de pessoas que foram presas, condenadas a 8, 10, 14 anos de prisão, fossem soltas, porque elas não são traficantes, não são assassinos, não, nada disso. Um sorveteiro que estava no meio da multidão, tentando levantar uns quantos pila, como fala o gaúcho, tentando levantar uns quantos pila vendendo sorvete, está preso. Qual foi o pecado dele? Qual foi o crime dele? Nós gostaríamos. E milhares de cristãos estão pedindo pela liberação dessas pessoas no Brasil inteiro. Nós estamos vivendo esse tempo de aparente injustiça vencedora. Deus pode livrar, mas esse livramento tem que vir de acordo com a vontade dele. Mas então, por que essas pessoas estão sofrendo? Aí nós entramos no velho checkmate.
que encontramos no livro de Jó. O que Jó fez? O que Jó fez? Não vemos crime na vida de Jó, não vemos pecado, assim, está aí, por isso que Jó sofreu, por isso que seus filhos e filhas morreram, por isso que ele perdeu tudo, por isso que ele ficou doente. Não vemos nada disso. O que aconteceu foi num âmbito que está além do ser humano, né? Esse mundo deveria estar no domínio do ser humano, porque Deus colocou a criação inteira, toda a criação, nas mãos de Adão. Infelizmente, veio alguém, um ser, e usurpou esse domínio. E Adão foi retirado do seu lugar de domínio. E esse lugar foi usurpado pelo inimigo das nossas almas. Isso é o que a Bíblia nos diz. E a partir desse instante, esse mundo onde estamos se transformou num mundo tenebroso. Esse ser arquitetou. Esse é o verdadeiro arquiteto. Esse ser arquitetou o mundo em que estamos. O mundo em que estamos não é o mundo que foi criado. O mundo em que foi criado era muito bom. Depois do pecado, da queda humana, esse ser arquitetou tudo que estamos experimentando. Morte. E quando digo morte, não falo só morte do ser humano, não. Este mundo é um mundo de morte. Quer ver? Quando a gente pensa num local bacana, aí imediatamente pensa, num sítio, árvores, um riachinho de água limpa, tá ótimo. Existem esses lugares. O que mais? Os passarinhos cantando e tal, ótimo, beleza, né? Existe. Mas já pensou que quando você pisa, a cada passo que dá, você mata? Como assim? Não! Já pensou uma formiguinhazinha, um besourinho que estava aí, e você, olhando as belezas daquele lugar, simplesmente foi pisando, colocou umas botas boas, porque é para andar no mato, né? Aí você botou suas botas e foi pisando, e a cada passo que você dá, mata. Pastor, mas isso aí são bichinhos. E se você fosse bichinho? Você gostaria que viesse uma bota e... Não, né? Não, mas assim, a gente é ser humano. Está vendo? É um mundo tenebroso. É um mundo tenebroso. Né? E assim também existem seres humanos que têm poder ao ponto de dizer para um grupo de gente com uniforme: pega aquele cara e façam ele sumir. E o fazem sumir. E se ninguém der notícia, simplesmente acontece, né? Acontece isso nos hospitais, muito, por exemplo.
uma injeçãozinha de substância, não sei das quantas, que não é detectada em nenhum teste. Ninguém está vendo. Injetam uma dose no soro e de repente, aquela máquina cessou. Morte a tal hora. É um mundo tenebroso. Isso que acontece. Isso acontece. Por que Deus permite isso? Não sabemos. Mas Deus permite. Deus permite isso. Antes de encerrar, eu queria falar sobre um erro que acontece entre a igreja cristã muito, que é o triunfalismo. E o triunfalismo utiliza o nome de Deus em vão, sempre. Meses atrás, foi impedido de usar redes sociais. Ninguém reagiu, os poucos que reagiram. Não, mas em nome de Jesus, eu tenho fé. O tempo passou, os dias foram passando. Aí, prisão domiciliar. Não, mas em nome de Jesus, eu acredito que... E aí a pouco, tornozeleira. Não foi? Foi isso que aconteceu. Esse foi o roteiro. E a reação? Não, mas em nome de Jesus... Ontem, prisão. E aí, continuarão dizendo em nome de Jesus? O triunfalista fala isso. Nunca acontece o que ele reclama que vai acontecer. Nunca acontece. Mas ele sempre está insistindo em nome de Jesus e pensando que a coisa vai melhorar, que a coisa vai acontecer algo muito bom. O triunfalismo promete o que Deus não prometeu. O triunfalismo promete o que Deus não prometeu. O triunfalismo fala numa vitória contínua. A sua vida será vitoriosa em nome de Jesus. O que significa uma vida vitoriosa? Mas é o que prometem. Pare de sofrer. Você passa por uma rua e tem aí um cartazinho. Pare de sofrer. O triunfalismo promete o que Deus jamais prometeu. É completamente contrário ao ensinamento do Senhor Jesus. Em João 16:33, no mundo, quem sabe, talvez, tereis aflições. Foi isso que o Senhor Jesus falou? Não. Ele disse, no mundo tereis aflições. No mundo tereis tribulações. Em Atos 14:22, nós encontramos o seguinte: confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Nesse mundo temos tribulações. E através dessas muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Ser cristão não é
um seguro contra tribulações. Muito pelo contrário. Por ser cristão, você vai sofrer. Por ser cristão. Muitas das suas dificuldades, muitas das suas tribulações, no momento que você abre a boca e diz, não, eu não sou cristão, então somem, desaparecem. Quem mexe com muito dinheiro, quem mexe numa empresa, com transações assim milionárias, quem gostaria de perder uma transação de não sei quantos milhões? Ninguém, né? E aí vem a proposta, não, mas se aqui nos papéis, na documentação, você colocar o X número, aqui, né? Aquilo que a gente sabe que existe, aqui por debaixo da mesa, ninguém vai ficar sabendo, você vai receber, talvez não milhões, mas milhares e milhares, sei lá, de reais, de dólares. E como cristão, você não pode fazer uma coisa dessas, porque isso é crime. E não porque a lei determina, porque é pecado diante de Deus. Viu? E você tem que andar corretamente com a sua consciência tranquila diante de Deus. E aí começa a sofrer esses apertos. Isso é parte dessa tribulação, isso é parte desse sofrimento, né? Um outro problema desse triunfalismo que eu falei, o triunfalismo produz crentes frágeis. Quando a injustiça triunfa, o triunfalismo desmorona. Você vem completamente desapontados, né? Desanimados. Por quê? Porque não esperavam sofrer. O triunfalismo é anticruz, contrário à cruz. Mas o Senhor Jesus venceu morrendo. Enquanto os seus inimigos pensaram, agora foi, estavam exultantes e alegres, porque finalmente estava sendo crucificado. A palavra nos diz que na cruz ele triunfou sobre esse âmbito espiritual invisível. Os apóstolos venceram sofrendo. Os mártires vencem perdendo a sua vida. Em Apocalipse 12:11 está isso. O verdadeiro triunfo do cristão, é a fidelidade em meio à injustiça. Ser fiel em meio à injustiça. Perseverar até o fim. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Mateus 24:13, palavras do Senhor Jesus. Não negar o nome do Senhor Jesus, Apocalipse 3:8. Porque não negaste, guardaste a minha palavra, eu também te guardarei. Manter uma consciência limpa, tranquila, em meio às injustiças. Lá em Pedro, na sua primeira carta, o apóstolo nos diz o seguinte, no capítulo 2, versículos 19 e 20. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória será essa, se, pecando, sois esbofeteados e sofreis? Mas, se, fazendo o bem, sois afligidos e o sofreis, isto é agradável a Deus. Essa parte aqui do versículo 20, de 1 de Pedro 2:20, a segunda parte do versículo. Mas, se fazendo o bem, sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus.
Isto é agradável a Deus. Nós devemos lembrar sempre que o triunfo final é do Senhor Jesus. Podemos estar passando por essa angústia, por essa tribulação, mas ela não será para sempre, ela tem um fim. No meio do caminho, um ou outro pode perder a vida, no meio do caminho, um ou outro pode perder, mas é passageiro. A injustiça passa, a glória permanece. O trono de Herodes caiu, o ministério de João é para sempre. E quando chegamos lá, adivinha o que? Esse servo de Deus que foi decapitado por esse imprestável de Herodes, a Bíblia nos diz, o Senhor Jesus disse que dos nascidos de mulher não tem ninguém maior do que João o Batista. Isso está escrito. E quando nós chegamos lá, nós vamos encontrar com o João Batista triunfante. A injustiça pode triunfar, mas só por um momento. Ela triunfou na prisão de João, mas não triunfa no juízo eterno. Ela triunfou contra Pedro, que a tradição nos diz que ele foi crucificado de cabeça para baixo. Mas não tirou de Pedro, o apóstolo, a sua coroa de glória eterna. Ela triunfou na cruz e certamente se alegraram durante 3 dias, mas não sabiam onde se meter ao terceiro dia, quando o Senhor Jesus ressuscitou. A injustiça vence sim por um tempo. A fidelidade vence por toda a eternidade. Não nos escandalizemos nem desanimemos com a injustiça que está aparentemente triunfando no país. Também não devemos cair no triunfalismo antibíblico. Devemos estar prontos, sim, para sofrer por Cristo, para permanecer fiel até o fim. Devemos sempre olhar para a recompensa eterna, não para as circunstâncias ao redor que são passageiras. Tudo isso vai passar. E nós esperamos o Senhor Jesus, que virá a julgar os vivos e os mortos. E ai daqueles que hoje exultam com a injustiça. Ai daqueles que hoje invertem tudo, chamando ao bem de mal e ao mal de bem. Ai deles, porque sua recompensa será no inferno. Que Deus nos conceda permanecermos firmes, fiéis a Ele em todo instante. Que Deus conceda isso a cada um de nós. Amém. Amém. Ó Deus, com puro coração, e renova em mim o espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me alegria